Deputado, eu queria começar te perguntando para a gente falar de um assunto que, né, tá nos cercando, acaba de acontecer. O Supremo Tribunal Federal derrubou a determinação do ministro André Mendonça, que mandava a CPMI do INSS, vou usar mandava, que é o termo efetivo, né? Mandava a CPMI do INSS ser prorrogada no Congresso, determinava que assim fosse, e aí o Supremo revogou essa decisão de um ministro da Corte. O senhor faz parte da comissão. Eu queria primeiro ouvir a sua avaliação dessa decisão e perguntar quais são as ações seguintes possíveis para os parlamentares para defender, né, a prorrogação da CPMI. É uma decisão ilegal, inconstitucional e, na minha avaliação, canalha, né? Porque o Supremo, ele desrespeita a própria jurisprudência, né? O próprio Supremo reconheceu que CPI é direito de minoria na época do governo Bolsonaro, na CPI da Covid. Sim. Né? E que a prorrogação era um direito automático, né? Que não existia decisão de presidente do Senado, que não existia decisão nem da própria CPI, assim. Tem um terço, uns um terço querem prorrogar, não importa nem a vontade da maioria do colegiado da CPMI, ela deveria ser prorrogada. Os ministros trataram de coisas que não têm nenhuma relação com a lei que trata sobre a prorrogação de CPI, né? Então, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, falou, mas teve vazamentos. Tá, vamos lá, vamos partir primeiro da premissa de que, de fato, esses vazamentos saíram da CPI, o que não existe nenhuma prova em relação a isso. Isso poderia ter saído da Polícia Federal, isso poderia ter saído do próprio Supremo, isso poderia ter saído de várias instituições. Não há razão para jogar a culpa na CPMI, não há nenhuma prova, né? O ministro Alexandre de Moraes acusa de maneira leviana. E aí, por isso, esses abusos, e aí eu achei muito curioso o ministro Alexandre de Moraes usar a palavra abuso, né? E ele julgando uma CPMI em que eu apresentei o requerimento de convocação dele, convocação da mulher dele, em que, na quebra, nós tivemos as informações que mostraram as relações do Vorcaro com o Alexandre de Moraes, ele, no mínimo, deveria se declarar suspeito, né, para julgar o caso. Já o próprio fato dele estar julgando a prorrogação da CPMI já é um abuso, né? Isso sem falar de todos os outros abusos que ele já perpetrou em relação, me lembro agora, na decisão do IOF, né, que a Câmara dos Deputados derrubou de maneira legal, constitucional, e inclusive de acordo com a jurisprudência do Supremo, que diz que o plenário da Câmara é soberano para decidir sobre atos infralegais, e ele vai lá e tratorou o Congresso. Então, ele é um ministro conhecido pelos seus abusos e ele vem falar de abuso da CPMI. Então, assim, é muito claro que o Supremo tomou essa decisão só porque tem ministros do Supremo envolvidos. Porque se for seguir a lei, se for seguir a Constituição, se for seguir a própria jurisprudência do Supremo, a CPMI deveria ter sido automaticamente prorrogada. Agora eu queria voltar alguns anos no tempo, antes da gente retomar a discussão de temas atuais da política. Vou te fazer uma pergunta que eu também fiz ao Renan Santos, presidente do seu partido Missão, quando ele esteve aqui. O processo histórico que gesta o Movimento Brasil Livre, ele começa ali em 2013, com a mobilização da classe média em protestos contra um sistema que era entendido como corrupto, ineficaz. Depois você tem as operações contra a corrupção, o impeachment da então presidente Dilma Rousseff e a popularização do pensamento conservador. Alguns anos depois, no ano em que nós estamos, 2026, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, é um político distante desse espírito do tempo, dessas transformações que ocorreram. O senhor avalia que esse processo histórico se rompeu em algum momento e por quê? Se rompeu no governo de Jair Bolsonaro, né? O Bolsonaro, ele indevidamente tomou os créditos pelo impeachment. Todo o processo histórico do impeachment levaria a uma liderança de direita, né, antissistema, né, fora do desenho PSDB-PT, para ascender ao poder e para matar essa polarização entre PSDB e PT, e o PT estava absolutamente destruído, e era para ele ter permanecido destruído se não fosse Bolsonaro reviver, né? Bolsonaro primeiro. Isso os próprios ministros e os próprios senadores e deputados bolsonaristas falam, né? Muito poucos publicamente, mas todos nos bastidores, né? Que o Bolsonaro perdeu para ele mesmo. Não tem uma maioria de eleitores lulistas para levar o Lula ao poder. O Bolsonaro, ele perdeu apoio dentro do próprio, digamos assim, reduto eleitoral da direita, no centro-oeste e no sudeste. Bolsonaro não perdeu porque o Lula ganhou de lavada no Nordeste. O PT sempre ganha no Nordeste. A diferença de votos estava no estado de São Paulo. Sim. No estado de São Paulo, o Jair Bolsonaro teve milhões de votos a menos. Porque ele traiu as suas próprias promessas de campanha de sustentar o enfrentamento à corrupção. Porque se ele tivesse... Assim, o primeiro ponto que a gente sempre fala, fica até cansativo de tanto que a gente bate nisso, mas é tão importante que não dá pra não falar, a nomeação de um petista pra Procuradoria-Geral da República, que acabou não só com a Lava Jato, ele acabou com todas as operações contra a corrupção no país, ele proibiu o modelo de força-tarefa da Lava Jato. Nomeação do Bolsonaro.
tinha milhares de outros quadros do Ministério Público para ele nomear, que não fossem garantistas, que não fossem amigos íntimos de José Dirceu, que não fossem acabar com a Lava Jato. Cássio Nunes para o Supremo tinha milhares de juristas qualificados, conservadores. Eu me lembro até na época que se ventilou o nome do Ives Gandra, alguém muito mais alinhado com a pauta da direita do que... O Cássio Nunes, ele é digamos assim, um ministro do Centrão, né? Ele não tem... Primeiro que ele não tem jurisprudência, uma atuação jurídica que o elevasse ao cargo de ministro supremo, ainda mais um alinhamento com a necessidade da direita de colocar um freio em abusos do Supremo naquela época cometidos contra o direito do parlamento de legislar, mas também, em algumas ocasiões, em relação ao executivo, né? E ele, no final das contas, acaba sendo refém de uma situação que ele próprio criou, né? O monstro do Supremo que a gente vê hoje, com superpoderes e com abusos muito maiores, vem do Bolsonaro. Porque se ele tivesse feito indicações diferentes para o Supremo, se ele tivesse indicado um PGR diferente, se ele não tivesse feito acordo com o Toffoli para suspender o processo do Flávio Bolsonaro, acordo com o Gilmar Mendes para suspender o processo do Flávio Bolsonaro, em troca dele ter vetado o fim das decisões monocráticas que a gente aprovou ainda em 2019, salvo engano, no Congresso Nacional, tudo isso que a gente está vendo hoje não estaria acontecendo. Vários abusos ocorrem por decisões monocráticas e tudo isso matou o espírito. As pessoas que estavam motivadas, que queriam fazer uma verdadeira revolução nesse país, e matar de vez a antiga classe política que dominou o nosso país desde a redemocratização, essas pessoas ficaram desanimadas porque falaram, todo o nosso esforço foi para isso? Foi para esse governo? Foi para esse presidente que pegou a nossa esperança e jogou no lixo? Então, na minha avaliação, o Lula hoje é presidente em razão do governo Bolsonaro, da figura do Bolsonaro ter sequestrado a agenda de enfrentamento à corrupção. E nós temos um contexto agora, deputado, em que há o caso Master, né? A própria CPMI do INSS tem investigações relacionadas a isso. O escândalo do INSS, efetivamente. E esses dois escândalos simultâneos, eles revelam uma teia ampla de relações ali que vão do Congresso ao STF, como o senhor mesmo mencionou na primeira resposta. Por que agora o senhor avalia, deputado, que não se reproduz um mesmo contexto de mobilização popular, de uma mobilização popular mais ampla, como houve no período Lava Jato, impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, no contexto atual? Eu acho que primeiro porque as pessoas estão desesperançosas, né? As pessoas estão decepcionadas de ter gasto tanta energia na época do impeachment para terminar no governo Bolsonaro e o governo Bolsonaro decepcionar, que isso faz com que muitas pessoas não acreditem que se mobilizar dá certo, resulta em alguma coisa. E resulta, né? A gente está, de fato, numa perspectiva muito desanimadora hoje e no governo Lula de uma maneira geral, na perspectiva da direita, mas não existe nenhuma realidade que não mude. Não existe nenhum poder que seja perpétuo, né? E as realidades sempre mudaram, ou historicamente mudaram em regra, no mundo com grandes mobilizações populares. Mas as pessoas estão com uma percepção errada de que se mobilizar não adianta em nada, estão desesperançosas. Mas obviamente que eu entendo esse sentimento, porque é frustrante, de fato. Outro ponto, acho que tem pessoas com medo de retaliações do Supremo Tribunal Federal, de responder a processos, de perseguições. Algumas pessoas já responderam, até mesmo integrantes do Movimento Brasil Livre, como a Amanda Vettorazzo, tiveram que depor na Polícia Federal por falar que o presidente Lula é ladrão, né? O que é digamos assim, a esculhambação de políticos, especialmente do presidente da República, sempre foi, digamos assim, um direito garantido de todas as pessoas. Assim, quantas pessoas não xingam diariamente o Lula ou o Bolsonaro, né? E isso é do jogo, mas de repente isso passou a ser alvo de perseguição e as pessoas também têm receio de ir pra rua. E um terceiro elemento é que, diferente da Operação Lava Jato, que dava prisão e busca e apreensão toda semana, não existe esse mesmo ritmo de geração de fatos com o Banco Master nem com o INSS. Perfeito. Cansado de torcer para políticos que não têm uma página de projeto escrita? Se você busca profundidade, técnica e a coragem de quem estuda o Brasil de verdade, seu lugar é aqui. Inscreva-se no @14cortespolítica e acompanhe a construção da única alternativa real ao sistema.